Eu vim aqui para baixo, eu percebi que estava dando para ouvir. Aqui embaixo você ouve melhor que lá em cima. Por causa das caixas, elas são daqui para lá. Então isso também engana a gente, né? É tecnologia. Tecnologia... Na verdade a gente está aqui bastante adaptado. Precisa... lá em cima talvez haja mais recursos de retorno, essas coisas. Tá bom? Meus irmãos, Rodrigo, estamos começando, tudo bem? Tudo bem. Ok. Irmãos, nós estamos dando início ao nosso momento de estudos da Palavra do Senhor. Hoje nós vamos retomar a doutrina do selo do Espírito Santo. Eu propus para vocês uma visão desta doutrina, né? Uma pergunta: o que é esse selo? Como é que ele funciona? E aí eu estou buscando junto com vocês, na medida do possível, ou pelo menos expressando a vocês o que eu tenho aprendido e pensado. E eu quero confessar, sim, que essa é uma doutrina para mim, que eu estou descobrindo muitas coisas. Que hoje eu não quero fazer teologia bíblica a partir do que já está tudo escrito. Está escrito, a gente pega lá e repassa. Eu acho que a gente tem que meditar, e eu também tenho que me convencer, porque eu também tenho uma relação com Deus que eu quero entender. E esse é o nosso objetivo, que juntos a gente construa uma visão clara, mas o nosso parâmetro é a Escritura, tentar encontrar na Escritura amparo para os nossos pensamentos. Por isso, nessa doutrina, sim, eu quero que você tenha toda a liberdade para dizer: olha, pastor, a questão não é estar confuso ou não confuso, mas a questão é, eu vejo dificuldade para entender isto, que a Escritura esteja falando isto, e a gente trabalhar, né? Trabalhar juntos para o nosso crescimento, para a gente entender. O selo do Espírito Santo, então, é aquela doutrina que comumente se diz, por meio explicaria a ação do Espírito Santo de nos guardar até o dia que Cristo voltar. Como o texto básico, se você puder abrir, está em Efésios, capítulo de número 1. Efésios, capítulo de número 1. Há outros textos que tratam do selo, mas esse, assim, acaba sendo o mais direto de todos eles, se referindo ao Espírito Santo como selo. E aí até já começam as nossas perguntas. É o selo do Espírito, como eu coloquei ali, ou o selo com o Espírito? Que já são coisas diferentes, né? Ou pelo menos duas maneiras diferentes de ver a mesma coisa. Essa é a minha opinião. Então, o texto é Efésios capítulo 1, verso de número 12, 13 e 14. Eles dizem assim: a fim de sermos para o louvor da sua glória, nós os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selado com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Então essa é a doutrina que, baseada nesse texto e em alguns outros textos da Escritura, né, numa conjunção de textos, ela afirma que Deus, por meio do seu Espírito, Ele nos guarda para o dia final, o dia de Cristo. E este guardar é chamado então na nossa doutrina de selo. E eu quero saber o que é esse selo e como que ele funciona. Então essa tem sido a proposta do nosso estudo aqui. Nós vamos resumir o que a gente já viu e prosseguir adiante. Hoje uma parte, acredito, mais fácil, né? Porque a gente vai falar da palavra do Senhor como uma ferramenta do selo, mas não menos importante que isto. Antes da gente dar início, vamos dirigir a Deus uma palavra de oração. Eu vou pedir a Sílvia que nos dirija a Deus essa palavra de oração. Pega aqui o microfone, Sílvia, por favor, e ore por nós. Santo eterno Deus, ó Pai, nós te agradecemos, Senhor Deus, infinitamente mais, Sim, por Senhor este Deus. dia, Senhor Deus, por estarmos, Senhor Deus, aqui na Tua casa, por poder participar deste estudo, Senhor Deus. Muito obrigado por este privilégio, por Sim, aprender Senhor da Tua Deus. palavra, Senhor Deus. Nos abençoe nesse instante, abençoe a vida do pastor Maurício, Senhor, diante deste estudo, Amém, e que o Senhor, Teu amém. Espírito, Senhor Deus,
ilumine as nossas mentes para que possamos compreender e entender a Tua palavra, Sim, Pai. Senhor Deus. Fica com cada um, abençoe, Senhor Deus, cada pessoa que está aqui, abençoe também aqueles que nos assistem pela internet, Senhor Deus, Sim, que Tu Senhor estejas Deus. cuidando de cada um e suprindo as necessidades segundo a Tua vontade, ó Pai. Amém. Em nome Amém. de Jesus, nós colocamos tudo isso diante do Senhor com o perdão dos nossos pecados. Amém. Amém. Vamos cantar mesmo a capela, irmãos, o hino de número 86. Deixa eu só confirmar se é o 86. Este mesmo. É uma pequena estrofe do nosso hinário. Espírito do Eterno Deus. 86. O tom é um grande risco tirar sem instrumentos, né? Mas nós vamos pela memória auditiva. Querem ficar em pé? Vamos ficar em pé. Espírito do Eterno Deus, opera em nós. Espírito do Eterno Deus, opera em nós. Quebranta-nos, consola-nos, transforma-nos, transborda-nos. Espírito do Eterno Deus, opera em nós. Amém. Mais uma vez, Senhor, pedimos que graça seja derramada sobre nós, como cantamos, orando a Ti, que Ele opere em nós, que Teu Espírito de luz ilumine a nossa mente e nos ajude a meditar na Tua palavra e nos ajude a ter esta palavra aplicada ao nosso coração de uma maneira tal que ela venha a marcar a nossa mente com um conhecimento indissolúvel do Senhor. Nos ajude em nome do Senhor. Amém. Podem sentar, irmãos. Vamos lá, vamos falar um pouco sobre isto. Eu tenho proposto uma visão diferente, não vou dizer diferente, mas pelo menos um pouco mais aprofundada desta doutrina do selo do Espírito Santo. Se você estiver bem lembrado, né, eu disse que na nossa mente, o selo do Espírito Santo é um conjunto nuclear, né, ou de verdades nucleares, básicas da fé, que são impregnadas em nós e imediatamente tornadas como parte da nossa mente, que são imediatamente santificadas em nós, para usar toda a linguagem que eu tenho usado. O que é santificação, conforme eu tenho dito? É a obra do Espírito Santo de pegar conhecimentos a respeito de Deus e torná-los parte de nós, de tal maneira que aquilo se impregna em nossa consciência, fica em nós como uma marca, ele não sai de lá. Aí você fala, mas eu contrario isso com algumas ações? Às vezes sim. Às vezes a parte da minha mente que ainda é mundana ou ainda é do velho homem, ela pode tomar prioridade e fazer com que minhas ações tenham respostas mundanas, contrariando isso. Mas este núcleo de verdades aqui que já estão santificadas, elas agem em mim como uma consciência quando eu erro. Então eu erro, vou agir de forma como a minha natureza mundana pensa, com a minha mente mundana, com aquilo que ainda do velho homem está em mim, mas o novo homem santificado em mim vai falar assim, mas está tudo errado, você não deve agir assim. Então há todo aquele processo, todo aquele processo que volta aqui, chamando arrependimento, que significa metanoia, que faz com que aquilo que era mundano, de alguma maneira, seja aperfeiçoado, santificado, mais um pouco, mais um pouco e mais um pouco. A santificação é um processo que acontece ao longo da minha vida. As experiências, os aprendizados, as coisas vão se somando para a gente se santificar. Mas há uma obra do Espírito, e é isso que eu chamo de selo.
Porque a minha pergunta sempre foi: o que é este selo? Como é que ele faz? É o Espírito que fica lá, guardando, impedindo que o mal venha? Então veja, a maneira como eu resisto ao mal sempre será uma maneira segundo o meu raciocínio. Há sempre um raciocínio para resistir o mal. E mesmo que seja esse pouco do selo do Espírito Santo, é na minha mente que ele vai acontecer. Então a minha proposta é que o selo seria então um núcleo de verdades básicas, eu estou chamando nucleares, né? Verdades básicas que apontam para Jesus, basicamente para Jesus como meu Salvador. Essas verdades seriam imediatamente santificadas na minha mente, ou seja, não sairiam mais de lá, ainda que eu muitas vezes as contrarie, eu não consigo apagá-las. É como se, junto com a minha salvação, Deus já me desse um kit de verdades impregnada em mim, para que nunca mais eu esqueça que Jesus é o meu Salvador. Perguntas, compliquem um pouquinho aí para mim, vamos tentar pensar juntos? Só as perguntas fazem a gente crescer. Vai lá, isso parece lógico para vocês? É razoável? Não é? Como é que vocês enxergam isso? Vamos lá. Passa lá para o Eldo, vamos lá. Quero crescer junto com vocês. Vocês têm que perguntar e complicar o assunto para a gente crescer. Sempre entendi na minha cabeça que o selo ele é uma garantia. A palavra de Deus fala em penhor, né? Certo, um penhor, isso. Então, eu entendi assim, como um rei, quando fazia um decreto lá, né, na época, então ele selava com seu anel e ninguém podia mudar aquilo mais, né? Só o rei mesmo poderia mudar. Então, eu entendi o Espírito Santo como isso, uma garantia de que uma vez você tendo o selo do Espírito Santo, mas vamos lá. Não sai mais. Então está aqui estou eu. Eu também entendi sempre assim. Esse foi o ensino básico nosso. Mas isso ainda não responde o que é. O que o Espírito faz para que isso aconteça? Como é que ele funciona como essa garantia? Então, ele impede que você caia, né? Ele é uma garantia de que você... Aí é que tá, como é que ele impede que eu caia? Agindo na minha mente. Pronto, aí você está indo para onde eu estou indo. Mas como é que ele age? Para ele agir pela minha mente, a minha mente tem que pensar. Ou ele vai pensar em meu lugar? Não. Mas o que é fé? Fala, Renata, eu vi que você quase foi lá no Eldo pegar o microfone. Fala, por favor. Não, é porque eu tenho muita dificuldade de entender essa forma que você está explicando. Eu entendi assim, mais ou menos no sentido que o Eldo falou, e no sentido dele nos fazer lembrar coisas que já aprendemos, né? Então, assim, como que seria esse selo? Toda vez que eu vou pecar ou que eu vou cair, ele faz como uma proteção mesmo, né? A ação dele é essa proteção da minha mente para que eu não venha a me desviar totalmente do Senhor, né? Eu acho que é assim que funciona, só que para ele poder fazer a minha mente lembrar, a minha mente tem que lembrar coisas que estão nela. A minha mente não consegue lembrar coisas que não estejam nela. Eu não consigo lembrar do dia do nascimento do Rogério, porque aí, esse dia não está na minha mente. Mas aí a ação do selo não são as verdades básicas, mas ele fazer lembrar. Você entendeu a minha dificuldade de entender? Então é uma assim... coisa que não está em mim. Veja, se isso não é o selo, é uma coisa que não está em mim e que ele traz. Então o selo teria que ser outra coisa, porque o selo é algo permanente. Então, mas o selo é que eu não consigo entender o selo como sendo as verdades básicas, certo, entendeu? Eu não consigo enxergar isso nas explicações. Tá bom, vamos prosseguir, mas eu entendo bem. Fala, Silvia. Eu já vejo como verdades básicas. Que o selo é isso. Que o selo é aquilo que já está colocado na minha mente. É porque a minha dificuldade, hoje nós vamos construir juntos, já que o nosso assunto hoje é um pouco mais tranquilo, vamos construir essa parte junto.
A minha dificuldade para aceitar que o selo é nada, não é nada específico, é que o selo parece ser uma coisa permanente, que tem que estar em nós constantemente. O Espírito Santo habita em mim. Então, ele poderia ser o selo, ele próprio. Né? Então, ele próprio seria o selo, e qual seria então a função dele? Repelir o mal. Mas como é que ele faz esse repelir o mal, se não através do que eu penso? Porque no final das contas, quando eu repilo o mal, por exemplo, a tentação. Veio alguém e falou assim, olha, vamos abandonar Cristo e vamos ter uma religião ali muito boa. Aí eu repilo isso. Quando eu repilo isso, não é o Espírito somente que está repelindo, eu estou repelindo. É uma ação minha e consciente, ou não é? Ou não é? Quando eu perdi essa capacidade essa perfeição para a qual nós fomos criados, né? Eu não tinha mais essa autonomia de agir correto. Não tinha tinha. perdido totalmente. Isso tem que Então, vir do o Espírito. Espírito Santo veio e me capacitou novamente a agir assim. Essa palavra, como foi que ele te capacitou? O senhor sempre explicou lá que ele colocou um pinguinho lá no meu coração, ele deu vida. E o que é essa vida? Nos dá a possibilidade de ouvir a palavra e compreender e aceitar. Então, olha só, a possibilidade de ouvir a palavra é algo em minha mente colocado que me faz raciocinar segundo a palavra. Esse pinguinho de vida, né? essa nova natureza, que é o pinguinho de vida, ele por si só, a nova natureza, ela precisa de uma ferramenta para agir. Porque quando ela vai agir, ela vai buscar o quê? Ela vai buscar a mente, pensamentos. Porque toda ação não é fruto de um pensamento. Esse novo pinguinho de vida, essa nova natureza vai buscar pensamentos. Onde que ele vai encontrar esses pensamentos? Ele vai encontrar nas verdades. Para agir segundo Deus é a verdade, correto? Essas verdades que nós aprendemos, não é? Ou não? Não é segundo a palavra que nós vamos agir? O que eu estou dizendo que seria o selo é que essas verdades, às vezes, estão em nós, mas elas ainda não estão, como eu disse, assim, santificadas, ou seja, consolidadas. Nós as conhecemos e algumas delas, quando não santificadas, nós esquecemos. Elas estão lá na lembrança, mas elas não demarcam a nossa ação. Elas não determinam. É aquele caso da pessoa que já ouviu várias vezes que não pode mentir, mas ainda continua mentindo como um instrumento da vida. Vocês já viram pessoas que usam a mentira para viver? Aliás, eu não posso comentar nada de ninguém, né? Já estou indo, já passaram por isso? Você liga para a pessoa, onde você está? Estou chegando. Não, tô pertinho, mas no fundo não está pertinho, está saindo, está no meio, tá longe, mas está falando que está perto. Tá, é um exemplo aparentemente bobo, não é? Mas ele revela algumas coisas. Que algumas verdades ainda não estão santificadas o suficiente para determinarem nossas ações. Não significam que elas não estejam na nossa mente, estão. Mas ainda não consolidadas. A nossa nova natureza as usa como recursos. Mas elas não estão impregnadas em nossa nova natureza como parte dela. Então vamos lá. Há pessoas que entram nesse caminho, mas que essa verdade está consolidada. No mesmo instante, veja, é diferente aquele que já usa isso como um recurso de vida e não está nem aí, não, deu certo, ótimo. E aquela pessoa que fala, mais uma vez eu pisei na bola nesse negócio. Isso é diferente. Uma coisa é aquele que faz isso como um recurso, como se fosse assim,
Uma coisa boa, normal, me livrei de um problema e isso é ótimo. E aquele que fala assim, não, pera lá, não posso, tem que parar com isso. E há aquela pessoa que isso não passa na cabeça dela acontecer mais. Já está tão santificado, e a mente, isso aqui, a nova natureza aglutinou isso a ela de uma maneira tal que isso já não é um recurso, não é sequer nem pensado ser de outro jeito. Bom, então, mas isso aqui, veja, o que eu quero dizer com este selo é que deve haver um conjunto de verdades nucleares que nunca serão esquecidas. Porque se a gente esquecer, por exemplo, que Jesus é o nosso Salvador, se a gente perder, se isso não estiver dentro de nós, nós não temos garantia nenhuma em nós de resistência. Porque pode ser que na hora de resistir, a minha nova natureza não encontre isso. Então eu estou propondo que selo deveria ser algo na mente, como diz lá em Apocalipse, na fronte. Vamos lá em Ezequiel capítulo 36. Vamos nos apoiar nesse texto agora. Eu estou falando com vocês com muita sinceridade, que eu não quero ser dogmático, a gente está crescendo juntos. Veja, uma coisa é eu ter dificuldade para entender que isso seja assim, e outra eu ter motivos claros para dizer que isso não é assim. São duas coisas diferentes. Eu não tenho motivos absolutos para dizer isso é assim, mas eu tenho motivos claros para aceitar que possa ser assim. Dá para entender? E se pode ser assim, eu quero chegar ao limite para estudar se isso pode ser assim mesmo. Vai lá, quem lê para a gente aí? Pastor, Oi. tem uma pergunta aqui. Uma pergunta? Só muda o da cachorro aí. Ah, legal. Eu E onde está o negocinho de mudar o da O taxa? controle está no banco. Ah, tá, estou vendo. Vou mudar. A hora que a pergunta estiver na posição, você fala, tá? Pode mudar. Pode mudar? Vamos só... Vai lá. Denis Ricardo. Denis, um abraço, viu? Um abraço. Reverendo, quer dizer que o selo seria a confirmação de atos que podem me desviar da fé e em imediato eu vou contra estes atos, como por exemplo, o jovem ficar com uma moça ao invés de namorar? Não, os selos seriam verdades mais básicas, verdades mais próximas das verdades da salvação, como por exemplo, Jesus Cristo é o meu Salvador, Jesus Cristo morreu por mim, Denis. Aí você, por exemplo, esse exemplo que você deu, o jovem quer ficar com uma moça, já é um processo de santificação posterior. Eu vou dizer que o núcleo, Denis, são verdades tão básicas como, por exemplo, veja, se no meu coração o Espírito comunica com o meu Espírito que eu sou filho de Deus. Lembra que diz lá em Romanos? O Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. E é pelo Espírito que nós fazemos o básico, clamamos, Abba Pai. Essa é uma verdade nuclear, que Deus é o nosso Pai, que Jesus Cristo morreu por nós. Isso eu chamo de selo, verdades mais básicas. De fato, olha, quem estiver ouvindo e for adolescente que está pensando em ficar, deixa eu explicar. Eu não estou dizendo que ficar é bom, o que é permitido. Só estou dizendo que talvez isso não componha o selo de verdades básicas. Seriam verdades que posteriormente seriam santificadas, né? São verdades complementares a este básico. Porque ninguém é salvo porque disse para Deus, eu tomei a decisão de não ficar. Você é salvo porque você crê em Cristo Jesus. Tudo bem, Denis? Não sei se deu para ficar claro. Seria então você nunca dizer Cristo não é o meu Salvador, ou Deus não é o meu Pai, ou renegar a paternidade definitivamente, esquecer completamente dela. Então vou pegar o exemplo do filho pródigo. O filho pródigo foi para longe do pai?
ele negou a companhia do pai. Ah, não quero ficar com o senhor. Mas ele nunca esqueceu que o pai era pai. A referência dele com o pai sempre foi verdadeira. Para mim, essa é a ideia de selo. Ele não perde essa referência. Fundamental. As referências fundamentais. Ele pode não buscar comunhão, ele pode não buscar outras coisas que deveria buscar, mas ele não perde a ligação com o pai. Tanto é que ele volta, ele não se sente filho, mas o discurso dele é: direi a meu pai. Eu não sou digno de ser tratado como filho, mas ele não perde a ideia de que existe uma ligação entre eles. Então, para mim, isso é básico. Tá ok, Denis? Vamos ler Ezequiel 36, 27. Apenas o 27 para a gente, é o texto mais direto. Marcelo, lê para a gente. Porei dentro de vós o meu espírito e fareis que andeis nos meus estatutos. Guardareis os meus juízos e os observeis. Veja, olha só o que o texto está dizendo. Nós podemos problematizar o texto. Ele diz: porei dentro de vós o meu espírito e farei que andeis nos meus estatutos. Guardeis os meus juízos e os observeis. Aparentemente, a voz de Deus através do profeta diz que, como resultado da colocação do Espírito Santo de Deus em nossa mente, o nosso coração, é o nosso coração, porque lembra, tirarei o coração de pedra, colocarei coração de carne. O resultado é que já haverá uma inclinação à obediência. Eu estou dizendo o seguinte: ela não é completa ainda, porque no fundo existe um núcleo de obediência básica, derivada de um núcleo básico de verdades, que quando o Espírito Santo vem, ele fala assim: ó, você pode até desobedecer, né? Ele não fala assim, tá? Mas isso aqui é só um recurso didático. Ó, é o seguinte, Deus quer que você ande nos seus juízos. E os juízos de Deus são um monte de coisa. E tem coisa que você não anda imediatamente. Aliás, nenhum de nós cumpre a lei totalmente, não é? Entretanto, parece que já existe uma obediência ativa e ela não decorre de nós. Decorre dele, que ele diz: farei com que andeis. Pode falar. Quando João falava assim: eu vos batizo com água, mas Jesus vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Certo. Esse selo é o batismo, então, do Espírito Santo? Sim. Não é. Não é o batismo, mas é decorrente dele. Boa pergunta. E a sua pergunta vem naquilo que eu estava falando, que eu ia colocar como problema. Um teólogo famoso que tem uma outra visão sobre o selo. Né? E aí nós vamos colocar. Guarde só um pouquinho. Não é a mesma coisa, mas decorre diretamente disto. Irmãos, deixa eu apagar aqui, porque depois que eu começo a riscar, a gente olha assim, né? E tem dificuldade de entender esses rabiscos. Denis, você não me falou se ficou tudo legal, hein, para você. Ah, falou e eu não vi. Opa, ótimo, muito bem. Muito bem, e se eu não for claro, pode escrever também, tá? Mas você põe tudo em letra minúscula. Põe... não, ele pôs tudo em minúsculo. Vamos lá. Quando nós nos convertemos, Deus põe um início de vida em nós. Esse início de vida é a nossa nova natureza. E ela corresponde... Esse início de vida corresponde à chegada em nós do Espírito Santo. Junto com a nossa nova natureza, o Senhor nos dá o Espírito Santo.
O Espírito Santo produz essa nova natureza em nós. Ele é o produtor da vida. Lembra que ele é o agente que faz as coisas acontecerem? Muito bem. Esse aqui é o batismo. Só que, junto com esta ação, aí acontece o quê? Acontece, diz, depois que credes, fostes selados. Então, isso aqui, ó, depois que crestes a nova vida, fostes selados. É uma ação diferente do crer, não é isso? É uma ação diferente. Depois que crestes, foste selado. Um importante teólogo, Martin Lloyd, acho que é assim que escreve, Martin Lloyd Jones. Martin Lloyd Jones diz o seguinte: o selo não é o crer. Eu também repito com ele: o selo não é o crer. O selo é algo que vem depois. Só que o Martin Lloyd Jones diz o seguinte, que o crer e o selo estão separados, mas tão separados que algumas vezes o selo só vem tempos depois. Que a pessoa creu, mas ainda não tem o selo. E ele pega alguns exemplos. Aqueles crentes de Atos dos Apóstolos, os crentes de Éfeso mesmo, que eles dizem assim, vocês, ele diz assim, eles eram crentes e tal, mas eles nunca tinham ouvido falar do Espírito. Vocês não sabem nada do Espírito? Não sabemos. Aí Paulo fala com eles e eles são batizados com o Espírito Santo. Para Martin Lloyd Jones, eles creram, mas só foram selados depois. Eu tenho uma dificuldade de crer desta forma, porque para mim, então, o batismo, aí eu entro com a visão do pentecostal, de que existe uma segunda experiência, também chamada batismo do Espírito Santo, que viria de um outro momento que não da fé, que não da nova vida. Eu já penso diferente. Eu penso que o selo, ele segue o batismo como consequência direta. Eu tenho que fazer uma observação. O Martin Lloyd Jones diz o seguinte: nem sempre eles estão separados. Para ele, inclusive, a maioria das vezes eles estão muito próximos a ponto de parecerem ser uma obra só. Tá? Mas ele faz isso, ele usa esse exemplo de Atos. Eu acho o seguinte, que assim que... Porque o texto de Efésios, a fraseologia dele é: depois que ouvistes, depois que crestes, foste selado. Ele diz, essas palavras indicam que são ações temporalmente separáveis. E para mim elas são ações distintas, mas temporalmente unidas. Tudo bem? Eu não consigo ver o selo longe da fé, embora não sejam as mesmas coisas. É como se fosse assim. A fé... eu vou numa loja e faço uma compra e pago. Imediatamente depois recebo a nota. É uma consequência. Eu paguei e recebo a nota. Ou paguei e recebo a mercadoria. São coisas que estão tão unidas, tão próximas. É evidente que você pode dizer, mas eu posso pagar e receber a mercadoria depois, né? Complicando o meu exemplo. É que eu não acho um outro tão óbvio. Mas a ideia é que a fé, como decorrência da fé imediata, é que o Espírito Santo impregna em nossa mente um selo. O selo acontece. A gente só está perguntando o que é esse selo. Para Martin Lloyd Jones seria então o próprio Espírito que de alguma maneira seria dado. Embora ele fale assim, mas o Espírito é dado para a mente dos crentes. Aí eu falo, se ele vem depois, será que ele não estava lá? Aí não fica estranho?
Por exemplo, o caso ali de Atos, eu acho que ele é muito específico, porque Atos é um livro de transição, de uma dispensação com o Espírito Santo agindo de uma forma para uma dispensação dele agindo de outra. Então, para mim, quando ele chega em Éfeso e eles falam em outras línguas, repetindo o que aconteceu em Atos 2, é a comprovação de que todos aqueles fenômenos do livro de Atos eram fenômenos únicos. Um momento único da história da redenção, em que essa foi a manifestação. Porque hoje não é assim. A pessoa se converte e fala em línguas para mostrar que se converteu. Senão estaria acontecendo ainda, né? Ou então nós aqui, que crentes presbiterianos, não somos convertidos. Então, para mim, aquilo era muito específico daquela época, daquele momento. Uma maneira de comprovar que aquela experiência era igual à de Atos 2 com os apóstolos, mostrar que estava agindo tanto nos judeus quanto nos gentios. Que esse é o tema de Atos. Que judeus e gentios foram alcançados pelo Espírito Santo. Tá? Perguntas? Perguntas? Nenhuma? Então, assim, irmãos, voltando lá para Ezequiel, esse texto que o Marcelo leu, a ideia é de que existe um núcleo de obediência que muito rapidamente é colocado em nós. Mas obediência, veja, farei com que andeis, é uma ação que está em Deus, ou não? E ele diz, eu coloco o meu espírito e faço vocês andarem na minha palavra. A experiência nossa mostra que nós não andamos na palavra totalmente. Então, desde já eu tenho que entender que essa é uma experiência que será parcial e vai crescendo. Mas já haverá um núcleo de obediência imediata. Porque resultado de colocar o Espírito em nós é alguma obediência. Eu quero sugerir que, então, que talvez o desenho aqui seja muito grande para o tamanho da obediência, né? Vocês estavam, não, aí tem um núcleo, está muito grande. Talvez o núcleo de obediência seja só um pontinho básico, né? Eu quero dizer assim, haverá na minha conversão, e eu vejo na conversão de muitas pessoas, não crente, é que eu venho do berço, para mim é mais difícil identificar isso. Mas já viram a pessoa que entrou na igreja? Eu vou dar um exemplo aqui. Tem uma pessoa que há muitos anos a gente vem falando de Jesus, não eu, as pessoas, ele tem irmãs crentes, mas ele nunca foi ligado nisso, que é o Vicente, irmão da Maria Teodósia. Irmão da Lana, primo da Maria. Nunca veio à igreja, não veio à igreja nem nos velórios da família. E outro dia desse ele veio à igreja. Ele veio à igreja e ouviu o sermão. E o Vicente, eu tenho certeza que ele não entende tudo que a gente está falando. Mas ele na porta falou, a partir de hoje eu vou começar a vir na igreja. E ele tem vindo todos os domingos, desde então. Talvez um ou outro tenha faltado, mas está sempre por aí, eu não sei quantos conhecem. Acho que o Eldo conhece, tem visto ele aí, não é? E depois de tantos e tantos anos isso aconteceu. Eu tenho certeza que ele não entende muita coisa. Mas um núcleo básico, aí é que é a minha percepção. Alguns convertidos começam a seguir o Senhor, ouvindo um sermão que você fala assim, vem cá, com esse sermão ele já está seguindo o Senhor? A gente até duvida de vez em quando, né? Será que ele entende? Veja, mas é colocado uma semente de obediência que parece que muda a vida da pessoa num instante. Como isso? Então, é aqui que vem a minha proposta. Que um núcleo básico de verdade já começa a operar em nós, e esse núcleo
Eu não estou dizendo que o Vicente tem o selo, não dá para eu saber se isso é o selo, se é só um convencimento da estrutura mental, se é uma coisa social, isso nem cabe a mim julgar. Mas vamos pensar numa conversão verdadeira, Deus fala, não, essa é verdadeira. O núcleo básico, primordial de verdades é colocado, e essas verdades têm efeito que nos fazem uma obediência básica já ser operada em nós. Fala, Silvio. Essa sementinha de verdade, e a gente começa a partir dali, então, essa obediência. Uma obediência básica. Mas também exige as nossas atitudes também, buscar isso. Sim, aí é a segunda parte aqui que nós vamos ver mais à frente. Né? Que essas verdades básicas, como o próprio nome diz, são só básicas. São só nucleares. Elas são só um selo que faz com que a sua mente não seja mais dominada totalmente pelo poder do pecado. O pecado dominava a sua mente, a sua verdade era a verdade do pecado. Agora não é mais. Ele ainda tem poder sobre as outras áreas da sua mente. Mas agora começa um processo de expansão, e aí é o processo que vai chegar, inclusive, naquilo que o Denis falou, no namoro, nas outras coisas da vida. E para cada um vai chegar numa área distinta, num momento distinto, de uma forma distinta. E por que é importante eu pelo menos conceber que há um núcleo de verdades em mim, das quais, se eu fui selado, não posso me afastar? Por que ela é importante? Aí vem a minha ideia da importância de ter pelo menos um parâmetro para isso, para o que é o selo. É que eu sei que Deus guardará a minha mente e o meu coração até o dia final. Não é assim que a Bíblia diz? Guardará a vossa mente e o vosso coração. Ele está dizendo a mesma coisa, né? Que haverá sempre uma ação de Deus fazendo-me não esquecer ou não abandonar esse núcleo selado, de tal forma que a segurança da minha salvação está que em algum lugar da minha mente Deus me encontrará. Deus está lá com a sua verdade. Uma verdade que Ele me deu e que Ele não tira. E isso é algo que está em mim. E é algo que eu posso dizer, num português ruim, é algo que sou eu. Já sou eu. É parte de mim. É parte da minha mente. A minha mente está selada, está guardada. Por isso, mesmo durante aqueles tempos apocalípticos, a minha fronte selada não é violada. Né? É assim que eu tenho pensado. Vamos ver, o que vocês acham? Vamos trocar um pouco mais de ideia. Vai lá, Rogério, o que tem passado pela sua mente? Como é que você tem visto? É tanta coisa, pastor, que eu não sei exatamente se a minha mente está funcionando desse jeito. Eu tenho algumas outras razões para crer que há algo da palavra, há algo da verdade perto deste selo. As outras razões são: o Espírito Santo sempre age com a palavra. Isso é uma verdade calvinista, né? Calvino dizia isso: o Espírito Santo nunca age à parte da palavra. Então, o selo, se fosse algo que não tivesse a ver com a verdade, o Espírito Santo teria algum tipo de ação que não teria como instrumento a palavra. Então eu teria que dizer o seguinte: olha, o Espírito Santo sempre age com a palavra, exceto no momento em que ele nos sela. O ato de selar. Quais são as ações básicas do Espírito Santo? Lá, segundo João: convencer do pecado, do juízo, da justiça e nos conduzir a toda verdade.
Como é que ele nos convence do pecado, do juízo e da justiça? É lógico. A palavra convencer é uma palavra que tem a ver com estrutura de pensamento, com raciocínio. Se ele me convence, ele não me obriga, ele me convence. Ele faz com que a minha mente trabalhe em prol de reconhecimento daquela verdade. Não é ele que chega e fala assim, anda lá, e eu vou, não quero, mas estou indo porque ele manda. Ele fala, a palavra diz, e trabalha para que a minha mente, quando ele me convence, ele tem que usar um recurso de convencimento, e esse recurso, a ferramenta do raciocínio, da nova natureza, é a palavra. Quando ele diz que eu vou obedecer, lá em Ezequiel, eu vou obedecer o quê? Vou obedecer o quê? Sua lei, a palavra, seus estatutos, a palavra. Então veja, para eu obedecer a palavra, ela tem que estar na minha mente. Agora, para eu obedecer a palavra, ela tem que estar na minha mente de uma forma que ela esteja tão guardada que eu não me desvie dela. Se ela está guardada, ela está santificada, consolidada em mim. Mas a palavra não está toda consolidada em mim. Então eu estou dizendo que algumas verdades basilares são consolidadas em mim e elas são o meu núcleo de obediência inicial. Ou seja, eu reconheço que Jesus é meu Salvador, eu vou pegar o exemplo do Vicente. Não sei se eu faço a correta avaliação mental do que isso significa, mas é assim, mas eu não posso ficar longe dele, então tenho que ir para a igreja, sabe? Denis, reverendo, estas coisas distintas como emprego, curso de faculdade, Deus confirma no nosso coração, as universidades, os empregos, onde Ele irá nos colocar, confirma na nossa mente, porque quando você toma decisão por um emprego A e não por um B, seja qual for o critério que você escolheu, você usou o raciocínio. Você usou o raciocínio. Só que tem um detalhe, Denis. Aí já é uma coisa diferente. Você tem na sua mente, além dos núcleos da verdade, selo, você tem outras verdades que você já aprendeu e já santificou aqui. Só que quando vem o problema do emprego, ou do estudo, seja lá o que for, da namorada, do carro que vai comprar, sei lá. Você tem estruturas de pensamento funcionando para você tomar a decisão. Então eu vou chamar essa estrutura aqui de cima, de estrutura da nova natureza, o novo homem, a nova mente, ou a mente cristã. E essa de cá, a velha mente, o velho homem, a mente mundana, velha mente. Aí você vai fazer escolhas ou aqui ou aqui. Eu quero ir para aquela faculdade, vamos dar um exemplo mundano. Eu vou para aquela faculdade porque lá eu ouvi dizer que os professores passam a gente sem precisar estudar. É um critério para escolher a faculdade, é ou não é? É um critério, até bem atraente, né? Não vou reprovar porque os professores passam a gente. Só basta pagar a mensalidade em dia. Então eu estou achando que você está usando a velha mente. Você está usando a natureza, os poderes de raciocínio no velho homem. Mas talvez você escolha, não, eu vou para aquela faculdade porque eu sei que o ensino dela é muito bom e eu poderei usar os recursos para a glória do Senhor. Então eu quero me formar o melhor possível para a glória do Senhor. Estou achando que então você, se os seus critérios são assim elevados, você usa recursos da sua nova mente. Se esses pensamentos já são santificados, você nem pensa nesses. Você não cogita eles mais. Ou se cogita, você logo se arrepende, você tem um problema de consciência com eles. Então, sim, Deus confirma na nossa mente, mas veja, a ideia é
essa palavra Deus confirma, eu acho que é quando funciona aqui, né? Eu acho que é esse o sentido da coisa. Porque tudo sempre é uma confirmação de Deus, né? Mas sempre acontece na nossa mente as decisões, ou do velho homem, ou do novo homem. Então é assim que eu penso. Ok? Perguntas? Coloca ela. O texto que você está como exemplo aí de Ezequiel, Sim. é um exemplo bem atípico, né? Porque por aqui Deus está falando da restauração de Israel, né? Então ele está falando do povo lá que caiu, que ele espalhou para outras terras, e depois aí ele veio falar que, né, eu vou restaurar de novo, então vindicarei essa cidade do meu grande nome. Ele fala que não é por amor, ele ficou por amor do nome dele mesmo. Certo, certo. Eu vou vindificar a santidade do meu nome que foi profanado. Então aí ele vem falando, tomar-vos-ei dentre as nações, Sim. de todo o país, trarei para a vossa terra, Aham. aspergirei água pura sobre vós e ficarei purificado de Certo. todos vós, imundícia de todos. Então me responde uma coisa. Israel passou por isso já? Já estão purificados? Então, será que diz respeito mesmo àquele povo específico? Ou aquilo que Paulo chamou de o verdadeiro Israel? Aí vamos pegar essas coisas que você está identificando como Israel. Trarei vocês de entre as nações. Se referia a Israel, não tenha dúvida. Estavam no exílio. Mas nós moramos onde? No Brasil. E os ingleses moram onde? E os americanos? Eles estão entre as nações? Então, esse texto, ele pode sim, veja, é aquilo que a gente chama de onda profética. Um texto profético, ele tem aplicações imediatas, o profeta está falando para o povo, Deus tem aplicações para o povo, e tem aplicações remotas. Então, por exemplo, quando é que ele mandou o Espírito? Quando é que ele pôs dentro deles o Espírito dele? Quando eles voltaram para a terra de Canaã, talvez sim, o Espírito os reuniu. A ideia é, o Espírito os reuniu. A Bíblia diz que o Espírito os guiou pelo deserto, o Espírito estava com ele. E Ageu vai dizer que o Espírito do Senhor está entre eles. Mas isso aconteceu também no Pentecostes. Então, assim, é específico, mas ao mesmo tempo também é abrangente, é remoto, Helder. Então tem essa ideia da profecia que tem uma palavra para aquele momento, mas é ao mesmo tempo uma palavra remota. A mesma coisa, por exemplo, quando Isaías chega para o rei Acaz e diz assim, uma virgem conceberá e dará à luz a um filho e seu nome será Emanuel. Isso não teria sentido nenhum para Acabe se não tivesse, quem sabe, uma virgem lá no palácio dele, uma das moças teve o filho. Virgem, lembra, Betulá, significa também uma moça bem nova. Mas a gente sabe que esse texto é profético, sobre Maria. Então é possível que essa ideia de que esse texto aqui é assim, de uma forma mais ampla, sem muitas controvérsias, é aplicado principalmente para a época do Pentecostes, do povo restaurado, que agora está entre as nações e Deus trouxe para perto dele. E terra aqui, entenda tudo isso como aquela linguagem simbólica do Velho Testamento, né? As sombras. Né? Nós estamos peregrinando para o nosso novo país, né? Então eu acredito que tem essa aplicação, por isso ele é específico, mas ao mesmo tempo ele pode ser aplicado, sim. Ah, erraram muito. Erraram muito. Mas aí é que está. Quando o selo é colocado em nós, não quer dizer que a gente não vai errar.
Quando aquele conjunto de verdades básicas é santificado em nós, significa que nós passamos a ter uma consciência da verdade básica. Nesse texto aqui está falando que quando Deus restaurar, aí vai ser uma coisa. Assim, o texto tem, veja, as ondas do texto, né? Tem no Pentecostes, mas o Pentecostes não é uma restauração total ainda, não é? Então, ele tem a terceira onda, que seria o quê? O final de tudo, né? A restauração final. Então, os textos têm tudo isso. Lembra que Deus deu um descanso, prometeu um descanso. Quando é que ele prometeu um descanso? Quando eles chegaram em Canaã. Mas tinha um outro descanso, que Hebreus vai dizer, mas há um outro descanso, então já é posterior, né? Então eles têm essas aplicações. Aplicação mais imediata, aplicação remota e aplicação eterna. Muitas profecias têm essas ondas. Eu creio que essa seja uma delas. De fato, a restauração final, aí não tem falha a obediência, é uma obediência completa. Tá? Vamos falar um pouco mais sobre essas verdades se expandindo em nós. O selo, ele é só uma garantia de que verdades básicas não se afastam da nossa mente. Mas nós não podemos viver dessas verdades básicas o resto da nossa vida. Aliás, elas próprias, estando em nós, elas começam a produzir efeito. Eu usei uma fraseologia, uma frase, assim. Não sei onde é que está. O selo do Espírito Santo é um núcleo da verdade, que fica como uma reserva definitiva em nós. Contudo, esse núcleo, como uma célula da verdade, multiplica-se e vai assumindo força em nossa mente, espalhando-se e dominando o nosso coração. É uma célula da verdade que vai se desdobrando e vai enchendo a nossa mente. Vai produzindo efeitos e enchendo a nossa mente. Tem a verdade básica que se expande. Eu sei que Jesus é meu Salvador, mas aí eu sei que eu tenho que me consagrar, eu sei que Ele vai me proteger. Sabe, as outras coisas decorrentes dessa verdade básica. Mas como é que eu aprendo essas outras coisas? Vamos apagar de novo, porque já está bagunçado. Para o meu colega não falar que eu sou professor maluco. Né? Se ele vê pela internet, ele vai falar, o professor é maluco, escreve um monte de coisa no quadro. Essas verdades básicas, nucleares, elas vão expandindo a minha mente, né? Elas vão influenciando, elas vão se desdobrando. Mas a nossa célula do corpo, ela se desdobra através do próprio crescimento dela, que vem através de alimento que ela recebe. Né? As proteínas, todas essas coisas que fazem as nossas células amadurecerem e se dividirem. Eu acredito que isso aconteça aqui também. E este alimento é o quê? Basicamente a palavra. Os meios de graça, é verdade. Mas, por exemplo, a Santa Ceia, como meio de graça, ou o batismo como meio de graça, ele tem sentido no contexto da palavra. Porque se eu chegar para uma pessoa assim, ali na rua, toma a Santa Ceia, serve de meio de graça para ele? Não, para servir como meio de graça, ele precisa entender, aquilo ali tem que ter uma mensagem. Por isso que Jesus Cristo vai falar, fazer isto lembrando de mim, em memória de mim. Porque Cristo é a palavra, né? Cristo não é o Evangelho. Então veja, a palavra, que em resumo é o próprio Jesus, no sentido de que a palavra aponta para Jesus, é o alimento que o Espírito Santo usa, a nossa nova natureza usa, que faz expandir as verdades básicas, e pode ser que em você o selo já tenha se expandido de uma maneira tal que agora você já está selado com verdades ainda mais completas. Aí é a sua santificação. Que lá no céu, ou lá na eternidade, para ser mais preciso, elas receberão o impacto final de você será santificado plenamente, então o seu selo será toda a sua mente, que continuará crescendo.
que continuará aprendendo, que eu sou capaz de dizer... Oi? Pode falar. Então, a nossa ação... Eu tenho uma ação Tem. de conseguir nessa santificação, ok? Certo. Porém, esse desejo de prosseguir isso é o Espírito que vai... Esse desejo já é resultado do seu conhecimento da palavra. Você está dizendo assim, eu desejo crescer na graça. Por quê? O que é isso para você? Não, é o que a Bíblia diz, que eu tenho que buscar. Você já está desejando isso porque a palavra opera em você. E o Espírito faz você ter sede desta vontade, desta ação. Então ele pega a palavra e fala assim, vamos tentar criar aqui uma história em quadrinhos, né? O Espírito Santo chega assim, a palavra fala assim, crescei na graça. Aí o Espírito Santo, Silvia, crescei na graça. Aí ele toca você, a palavra chega na sua mente, o Espírito Santo pega essa palavra, joga na sua mente, aí a sua nova natureza fala assim, eu quero crescer na graça. Mas já é um resultado da aplicação da palavra à sua mente. Qual é a sua parte? Raciocinar. É você que está raciocinando, embora o Espírito Santo esteja dando. Ele é a ferramenta dele, faz você repensar as coisas lá do alto. É que, eu não sei, um dia eu tenho que pedir para Deus me dar um sonho, sei lá o que é, que eu vejo o Espírito Santo fazendo as coisas. Isso tudo, gente, é assim, isso é uma coisa que não é física. Eu faço desenhos aqui, mas os desenhos tentam fazer isso acontecer de forma física, mas não dá para explicar isso aqui, né? Isso é só um esquema. Filipenses capítulo 2. É Deus quem opera em vós, tanto querer quanto efetuar. Mas o efetuar é seu e o querer é seu, mas é Ele que opera. É Ele que faz acontecer, mas o querer é seu. É Deus que faz o querer em mim, mas quem é que quer? Eu ou Deus? Eu que quero. Só que eu quero, porque Deus opera o meu querer. E Ele faz isso pela palavra, gente. Aí você vai ver nesse mesmo texto de Filipenses, que a beleza das coisas, como elas se encaixam. Abra lá, Filipenses 2. Filipenses, nessa hora fica tudo difícil achar os textos bíblicos, né? Filipenses 2, verso 13. Porque é Deus quem efetua em vós tanto querer como realizar segundo a sua boa vontade, certo? Agora veja como a nova natureza, como é que ele ativa a nova natureza. Fazer sem murmurações, sem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis, sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrupta, na qual resplandeceis como luzeiro no mundo, certo? Espera aí, não olha mais adiante não, para aí, vamos pensar até aqui. Então ele vai falar, olha, é para no agir vocês mostrarem a luz que vocês têm. Então ele opera o querer. Agora veja só como é que ele inclui o modo de agir. Preservando o quê? Verso seguinte. A palavra da vida para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão. Então veja que a palavra está sempre próxima dessa ação do Espírito de nos dar o querer. Qual é a minha parte? O querer e o realizar. Como resultado de novos pensamentos. Pensai as coisas lá do alto. Né? Pensai as coisas lá do alto. O Espírito Santo tem como ferramenta das suas ações sempre a palavra. Lá em Efésios, ele usa sempre assim, ele usa essa expressão, a espada do Espírito. Lembram disso? Está em que capítulo de Efésios? Capítulo 6. Vamos ver isso? Efésios 6. Por que a gente tem que usar a espada do Espírito? Qual é o objetivo dela? Assim como de toda a armadura, qual que é o objetivo? Ficar firme contra as ciladas do diabo. Então vamos lá. Como é que são as ciladas do diabo? O que o diabo faz? Ele monta uma armadilha, você pisa nela e fica com o pé preso? Ele põe uma ratoeira, você vai comer o queijo e fica preso? Como é que são as ciladas do diabo?
Ações para confundir. Artimanhas, né? Sedução, sempre para a nossa mente. O diabo usa como? O foco do pecado é a nossa mente. Conhecereis o bem e o mal. Então as ciladas do diabo têm a ver com a nossa mente. E então o Paulo vai dizer o seguinte, ó, ficar firmes contra as ciladas do diabo. Então ele vai colocar aqui a série de armaduras, mas qual que é a última arma? Qual a última peça da armadura? O quê? Vamos ver aí. Tomai o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Ele não fala, pegue lá ele não fala assim, vestindo com, como é que fala? Cingindo com a couraça do Espírito. Ele é a couraça da verdade, a couraça da justiça, cingindo com a verdade, preparação do Evangelho da paz, capacete da salvação e mais diretamente ligado ao Espírito, a espada, que é a palavra de Deus. É lógico que não é o dia que a gente vai estudar esse texto, né? Mas o fato de estar por último, essa afirmação categórica, e esta última parte ser a do Espírito, para mim ela é significativa. De que no final de todas as coisas é assim que eu me encho do Espírito. Usando todos os recursos para me proteger, mas lembrando que no final das contas a arma que eu tenho para a defesa mais eficiente é a palavra. É como se a palavra ela tornasse todas as outras armas potencializadas. Por exemplo, o Evangelho da Paz. O que é o Evangelho da Paz? Não é a palavra que nos foi pregada, gente, que dizia que Jesus Cristo é o nosso Salvador? A justiça. Onde é que a gente aprende a justiça? Onde é que a gente se cinge com a verdade? Onde que ela vem? Hein? Da palavra. Da palavra. Capacete. Capacete é um instrumento que vai onde? No pé? Na cabeça. Você entende essa dinâmica de Paulo? Não entristeçais o Espírito, enchei-vos do Espírito, a espada do Espírito, o selo do Espírito, um só corpo, no Espírito também, né? Somos um no Espírito, um só Espírito. Então veja, para mim essa é a dinâmica do apóstolo Paulo, é a dinâmica que nós não podemos esquecer, o Espírito sempre trabalha com a palavra. Esse negócio esse enchimento do Espírito Santo através do misticismo, vou tomar um copo d'água santo, vou ficar cheio do Espírito Santo, não, você vai ficar cheio de água. Oi? Sim, não tenho dúvida. Existe um misticismo cristão que tenta dar às pessoas uma ferramenta que a Bíblia não dá. Que é a ferramenta de que o Espírito virá, assim, do nada. Acenda 3 velas, né? Não tem isso, acho que não tem ainda, né? Acenda 3 velas, uma para Pai, para o Filho, outra para o Espírito Santo. Eu acredito que se brincar, não grava essa parte não, porque senão alguém vai criar uma doutrina, né? Porque hoje é assim, né? Irmãos, é a palavra é fundamental para para essas verdades. E assim, e para mim, quando essas verdades se consolidam, elas de alguma maneira, elas compõem este selo do Espírito Santo. Quanto mais eu cresço na graça, mais confirmada está a minha ligação com Deus. Foi o que Pedro disse. Tornar cada vez mais confirmada a minha salvação. E quando santificada está a palavra na minha vida, na minha mente, para ser mais preciso, melhor para mim.
Menos coisa para eu ter que ficar de um lado para o outro. É verdade que eu posso pecar contra essas verdades, me desviando de algumas delas, mas nunca mais esquecendo-as. Isso é graça, isso é misericórdia de Deus para nós. Isso é o nosso Pai guardando-nos. É por isso que os apóstolos, eles eram capazes de dizer que Deus vai nos guardar. Por isso que tinham que pregar a palavra. Por isso que era importante ler as cartas nas igrejas. Por isso que era importante o fundamento dos apóstolos, o fundamento dos profetas, as palavras de Jesus. Por isso, para a igreja primitiva, a pregação da palavra, a palavra em si, era especial, era fundamental. Por isso, no Velho Testamento, era importante inculcar nas crianças a palavra. Por isso que o salmista diz, guarda no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Ensina a criança no caminho que deve andar, e quando for mais velho, não se desviará dele. E você pode ter certeza que quando Salomão diz isso, ele não está falando só de ensinos morais, é óbvio que não. Não está falando só de moralidade. É de seguir a palavra, a sabedoria, né? Do capítulo 8, Provérbios. A sabedoria. Então, irmãos, assim, tenho dividido com vocês essa é a minha maneira de ver. Eu aceito que vocês repensem, avaliem, e até quem não concordar também aceito que você volte para uma teologia menos complicada e fique assim, não, o selo é o Espírito Santo e pronto. Tudo bem, eu acho que isso não muda o selo. Só estou propondo que se eu sei que o selo são verdades básicas, eu sei que o que faz eu voltar para Cristo sempre que eu me afasto, é que, na verdade, eu nunca me esquecerei de Cristo. Alguma coisa em mim tem Cristo guardado como selo no meu coração. Põe como selo no teu coração. Disse, lembra do noivo falando para a noiva? Como selo no teu coração. Vale a pena a gente estudar essa frase lá do Cântico dos Cânticos. Porque o noivo está no coração da noiva como selo. De que jeito? E não é o noivo a nossa palavra, o verbo? E não é o que o Espírito está fazendo? Que quando o Espírito Santo está colocando a palavra no nosso coração, o Espírito Santo não está colocando a Bíblia no nosso coração. Faça essa distinção lógica. O Espírito Santo não está nos selando com a Bíblia. Está nos selando com Cristo. É Cristo que está sendo selado no nosso coração. E o instrumento disso é a palavra, porque Cristo é a palavra. A palavra toda é Cristo. Por isso que eu estou insistindo lá com a minha sala de domingo, que nós temos que ler a Bíblia tendo foco em Cristo Jesus, ou foco na cruz, agora que a gente está lendo os Evangelhos, o foco na cruz. Mas o foco na cruz é o foco em Cristo, mais significativamente na cruz. No Cristo Salvador, o Redentor, o Messias, que morre por nós, que é a nossa libertação. Habite em vós ricamente a palavra de Cristo. Colossenses. A palavra de Cristo. Que ela seja um árbitro no vosso coração. Ela arbitre em você, ela direcione você. Ela diga para você o que é certo, o que é errado. Isso é santificação. E para mim é assim que eu estou vendo o selo do Espírito. Como isso está só entre nós por enquanto e o povo da internet, que eu não sei quem são, além do Denis, eu aceito que vocês depois, se tiverem dúvidas ou quiserem
discutir isso. Quem sabe a gente tem aí nos e-mails um instrumento para a gente melhorar esse nosso conhecimento. Então fique à vontade para mandar e-mails e a gente conversar sobre este assunto, tá bom? No mais, irmãos, vão para casa pensar nisto. Eu sei que alguns estão querendo saber o resultado dos jogos que estão por aí. Eu não quero que vocês fiquem ansiosos com coisa alguma, né? Mas que vocês tenham assim na mente de vocês a importância da palavra para o vosso crescimento. Vamos ficar em pé e vamos orar para encerrar? Senhor, é tão precioso que possamos estudar a Tua Palavra, perguntar a ela sobre coisas que às vezes nós não compreendemos muito bem. E é tão precioso que possamos ser irmãos de uma maneira tão privilegiada, que possamos colocar nossas ideias sobre a Tua Palavra e discuti-las para o nosso crescimento. E é mais precioso ainda que o Senhor está aqui entre nós nos guiando, preparando a nossa mente para aprendermos mais de Ti e despertando o nosso interesse para coisas mais profundas da Tua Palavra, para que ela fique mais santificada em nós. E então Cristo cresça em nós, seja formado em nós, seja estampado em nossa mente, de tal maneira que possamos dizer com clareza que temos a mente de Cristo. Pai, que a Tua misericórdia seja tão graciosa, maravilhosamente derramada sobre nós, que haja sede na vida do Teu povo dessas coisas. E o Teu povo seja, ó Pai, então muito aplicado em aprender, em refletir, em meditar nas Tuas coisas. Ó Senhor, dá-nos graça e misericórdia para isto. Nós Te pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Podem sentar, irmãos. Quero só... Tem avisos de programação desse final de semana?